que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Um canal esse que tem a missão de levar a verdade do fim para todos aqueles que se preparam para a segunda vinda de Jesus. Inscreva-se neste canal e também recomende um amigo para que ele também tenha acesso a este canal, para que o Evangelho seja pregado a todo mundo. O tema de hoje tem a ver com a sacudidura. A sacudidura, em outras palavras, é ter o nome no livro da vida ou o seu nome seja arriscado no livro da vida. A profetisa dos últimos dias, a pessoa que foi dada a responsabilidade de levar a verdade para preparar o povo para a segunda vinda de Jesus, ela recebeu muitas instruções, que essas instruções devem ser atendidas para aqueles que esperam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como eu dizia, temos aqui o capítulo 12, no livro Eventos Finais, com o tema sacudidura. Assim, ela começa. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nem entre 20 dos que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Os que tiveram a oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se juntaram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas nominais. Como igrejas nominais que se opõem à sua lei. Então, nós temos aqui uma mensagem muito importante para o povo adventista do sétimo dia. Temos aqui aqueles que não se consagram, aqueles que são levianos, levam a mensagem de uma forma barata, esses que se ouviram a verdade, mas que não possuem o que? A consagração, serão atingidas pelas pragas. O tema que tem a ver com sacudidura é um momento que Deus preparou para poder separar o joio do trigo dentro da igreja adventista. Introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Haverá uma sacudidura da pineira. Aqui estamos a encontrar que, afinal de contas, antes da segunda vinda de Jesus, um pouco antes do Cristo dominical, o povo de Deus será sacudido. Mas o que vai levar a sacudidura? Qual será o motivo que Deus vai ceifar, sacudir a sua igreja? Neste estudo vamos ter acesso a alguns elementos que vão levar o povo de Deus a ser sacudido. Por isso eu convido a todos, irmãos, amigos, para que se preparem, para que possam juntos termos um acesso desta palavra de Deus. Um dos motivos que vai levar Deus a sacudir a sua igreja é a ausência da perseguição. Nós conhecemos que hoje em dia há muitas religiões, há muitos se identificando de cristãos. Por quê? Porque não há perseguição. A religião hoje passou como uma moda, mas antigamente, só por você ser identificado como um cristão, valia a pena da morte. Muitos se juntavam à igreja apenas sabendo qual seria o seu destino final. Então, quando a perseguição já desistiu de perseguir esta igreja, afinal de contas, tem se juntado nessa igreja homens e mulheres que não possuem o quê? A consagração. Por isso aqui nós encontramos, na ausência da perseguição, tem entrado nas nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis
e uma porção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Quando é que isso vai acontecer? Quando a lei de Deus for anulada. Quando é que a lei de Deus for anulada? Quando sair o decreto dominical. Mas temos que perceber que o povo de Deus está vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Aqui encontramos a seguinte confirmação. O testemunho positivo produz o quê? A sacudidura. Perguntei qual é o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Nós estamos a ver na última fase da igreja, na fase da Laodiceia, que começou do ano 1844, que se estende até a segunda vinda de quem? De Jesus. Estamos a ver no grande dia do juízo, o dia do julgamento, o tempo em que Deus está fazendo uma balança, colocou a sua igreja na balança para ser certificada, se afinal de contas, isso é importante que aconteça antes da segunda vinda de Jesus. O trigo e o joio devem ser separados. O povo adventista do sétimo dia acredita que o julgamento começou no ano 1844 e começou com o julgamento do quê? Dos mortos. Dentro em breve, não sabemos quando vai ser que vai começar com o julgamento dos vivos. Mas aqui, antes do Cristo dominical, todo o povo vai ser o quê? Julgado. Nós aqui encontramos, entre nós há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiadamente tarde para se salvar. Eles não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos que fazem a repreensão. Isso é muito verdade porque, afinal de contas, quando a verdade é levada avante, aquelas pessoas que não querem seguir a verdade acabam atacando, acabam perseguindo, assim como nós vemos a história de quem? Caim e Abel. Quando Abel foi obediente a Deus, o seu irmão Caim não suportou a obediência do seu irmão, acabou caindo para ele e matando. Também podemos encontrar aqui no livro Grande Conflito uma mensagem muito similar, no capítulo 26, na página 443, que tem como título Uma Obra de Reforma. Encontramos o seguinte: hoje, como nas eras passadas, a apresentação de uma verdade que reprova os pecados e erros dos tempos despertará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece o quê? A luz. E não vem para o quê? Para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando os homens veem que não podem manter sua posição pelas Escrituras, muitos determinam a sustentá-la sob todos os riscos e, com espírito malicioso, atacam o caráter e motivos dos que permanecem em defesa da verdade impopular. Essa é a mesma política que tem sido seguido em todos os tempos. Elias foi declarado o perturbador de Israel. Jeremias foi acusado de traidor. Paulo, profanador do templo. Desde aqueles dias até hoje, os que desejam ser leais à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou divisionistas. Hoje, muitas pessoas, pastores honestos, sinceros, que pregam a verdade, estão sendo expulsos nas igrejas. Por quê? Porque Satanás não gosta quem levanta a verdade, porque suas artimanhas estão sendo levadas avante. Nós vamos aqui, exatamente neste nosso estudo de hoje sobre sacudidura, vermos quais são alguns motivos que levarão algumas pessoas a serem sacudidos, a serem expulsos, a serem riscados seus nomes no livro da vida. Um desses fatores é a rejeição dos testemunhos que resulta em apostasia. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se
corrompe, o povo desaparece. No inglês, o povo perece. Satanás operará habilidamente de várias formas por diferentes instrumentos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Aqui nós encontramos um dos motivos que vai levar com que alguns sejam rejeitados no livro da vida é a rejeição dos testemunhos. O que são testemunhos? Livros de espírito de profecia que Deus deu à sua serva para revelar os últimos eventos da história da humanidade. Nós sabemos que, afinal de contas, quando se aproxima o fim do mundo, Satanás iria aumentar as suas formas de operação para poder enganar, enlaçar, perturbar e para que o povo de Deus não saiba que está vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Então, este é um dos motivos, a rejeição dos testemunhos. Muitas vezes nós ouvimos falar na igreja, os livros de Ellen White não são livros para a salvação, não tem nada, são livros da igreja, servem para aconselhar, servem para, apenas como um patrimônio da igreja. Mas este livro vieram para revelar as mais obscuras artimanhas de Satanás. Um dos outros motivos, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. A mensagem do terceiro anjo, nós conhecemos que as 3 mensagens angélicas que estão no livro do Apocalipse, no capítulo 14, a partir do verso 6, elas foram dadas para informar o povo sobre os juízos dos últimos dias. A pregação dessas mensagens começou a partir do ano 1844 até a sua segunda vinda. Temos a última advertência do povo sobre a terceira mensagem angélica. Podemos ver aqui 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Dizendo, aqui começando a partir do verso 7, 8, 9, a mensagem do terceiro anjo está no capítulo 14, verso 9. Seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui podemos saber exatamente que a mensagem do terceiro anjo terá como a sua base a adoração. Quando o decreto dominical for implantado, aí vai se peneirar o povo que não conhece a verdade. Mas antes do decreto dominical, Deus vai primeiro peneirar a sua igreja. Aqui nós encontramos a rejeição da mensagem do terceiro anjo. Aqueles que não se santificam pela obediência à verdade dessa mensagem do terceiro anjo. Isso podemos ver no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, que o julgamento primeiro começa na casa de Deus. Então, o que vai levar as pessoas a rejeitar o testemunho direto da mensagem do terceiro anjo? Antes podemos ver aqui o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. A mensagem do terceiro anjo vai fazer uma divisão entre o povo de Deus, entre o trigo e o joio. Mas como eu dizia, antes do sai dela, povo meu, antes do decreto dominical, primeiro a ceifa vai começar na igreja de Deus. No livro de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, podemos ver o que diz. Assim diz a palavra de Deus: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus.
E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então, aqui categoricamente indica que de 1844 até a segunda vinda de Jesus, a Igreja de Deus está sendo peneirada, está sendo julgada. Por isso mesmo, precisamos saber que a menção do terceiro anjo, o seu clímax terá como aqueles que não conhecem a verdade, quando sair o decreto dominical, quando a chuva serôdia cair, todos aqueles que receberam essa chuva vão levantar o alto clamor. Mas dentro da Igreja Adventista, a mensagem do terceiro anjo está sendo pregada. Vamos ver uma das partes da mensagem do terceiro anjo que levará alguns a ser riscados os seus nomes no livro da vida. A mensagem do terceiro anjo podemos ainda encontrar nesse mesmo livro Eventos Finais. A serva de Deus continua. Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo. Aqui estamos a encontrar uma das partes da mensagem do terceiro anjo é a rejeição sobre a saúde, a mensagem de saúde. Aqueles que rejeitam a mensagem sobre a saúde, também esses terão os seus nomes riscados no livro da vida. Em outras palavras, Deus quer nos levar, quer nos fazer entender que a mensagem do terceiro anjo também quer nos levar à alimentação que Deus instituiu no Jardim do Éden. Assim como Deus está a procurar levar-nos de volta ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente. Hoje, na Igreja Adventista, quando a mensagem sobre a carne é pregada, muitos aqueles que não conseguem esse hábito nocivo de alimentação acabam atacando a mensagem, acabam atacando aqueles que pregam a mensagem. Eles falam muita coisa. Jesus comeu carne, Jesus operou milagre, multiplicou pães, mas eles esquecem que estamos a ver no grande dia do julgamento a verdade presente, que deve ser pregada exatamente para o povo de Deus que vive nos últimos dias da história da humanidade. Vamos continuar ainda com alguns exemplos. Encontramos o seguinte a seguir. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo, que ele ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer a carne, se afastarão do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Isso é isso mesmo. Na verdade, esta mensagem está sendo muito atacada, mas é uma mensagem que faz parte da mensagem do terceiro anjo. Aqueles que rejeitam essa mensagem serão sacudidos, serão seus nomes riscados no livro da vida. Um dia alguém me perguntou, a mensagem sobre a alimentação tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com a salvação? Eu respondi que sim. Por que então ele disse o seguinte, por que então os pastores, vossos pastores, comem a carne, outros também? Eu disse, não, é uma questão que tem a ver com a rejeição da verdade, porque esta mensagem é da igreja. Então todos aqueles que lutam com a verdade acabam fazendo aquilo que a verdade manda. Acabam discutindo com a verdade e perseguindo aqueles que falam da verdade. Então aqui é uma questão muito séria. Diz que aqueles que estiver apenas, muitos que agora estão apenas meio
convertidos no tocante à questão de comer a carne, se afastarão do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Esta é uma triste notícia. O que tem nada a ver em nossa alimentação com a salvação? Aquele Deus que expulsou Adão e Eva no jardim do Éden por causa de comer fruta, é o mesmo Deus que disse que a minha segunda vinda, todo aquele que deve estar me aguardando, deve abandonar a alimentação de quê? De carne. A nossa questão, aqui uma questão seguinte: nós não seremos perdoados só por apenas pensarmos e decidirmos que a mensagem de alimentação cárnea não tem nada a ver com a salvação, porque o Deus não muda. O Deus, aquele que expulsou Adão e Eva, é o mesmo Deus que está para vir. Aquele Deus que tirou o povo de Israel no Egito, deu uma reforma de saúde, o maná, que servia de mata-bicho, almoço, jantar para aquele povo num período de 40 anos, é o mesmo Deus agora também que está falando conosco no tempo de Laodiceia. Um tempo em que o povo de Deus está vivendo no grande dia do julgamento, o grande dia de jejum. Outro motivo que vai levar alguns a serem riscados os seus nomes no livro da vida é não sentirem pelas abominações que acontecem dentro da igreja de Deus. Hoje em dia, o mundanismo está dentro da igreja. No livro de Jeremias, capítulo 9, a partir do verso 1, 2, 3, 4, nós encontramos assim: E disse-me o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, nós encontramos aqui dentro da igreja, há muita coisa que está a acontecer. Então, aqueles que não sentem, hoje em dia, existem os chamados teatros, pinturas, vestimentas que não podem ser levadas ao templo do Senhor. Então, todos aqueles que no meio desta congregação não sentem pelas essas abominações, serão riscados os seus nomes no livro da vida. Aqui estamos a encontrar: matai velhos e mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal na mão, não vos achegueis, começai pelo meu santuário. Nós vimos em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, que o julgamento começou na casa de Deus. Há muita sujeira que está acontecendo no meio adventista nos últimos dias da história da humanidade. Então, a menção do terceiro anjo precisa ser levada o quê? Avante. Como eu disse, dentro da igreja adventista, antes do decreto dominical, haverá no meio do povo adventista uma mensagem do terceiro anjo especial que tem a ver com alimentação, que tem a ver com não consagração, aqueles que não gemem pelas abominações que acontecem dentro da igreja, serão riscados, serão peneirados no livro da vida. Mas também podemos ver uma notícia que a mensagem desse terceiro anjo nos últimos dias terá a ver com a guarda do domingo ou do sábado. Por isso que nós encontramos no capítulo 26, no grande conflito, que fala sobre uma obra de reforma. Diz assim: a obra de reforma do sábado a ser realizada nos últimos dias está predita na profecia de Isaías. Aqui nós encontramos que, afinal de contas, nos últimos tempos, a verdade entre o sábado e o domingo estará entre o grande conflito entre o bem e o mal. Então, o sai dela, povo meu, esta mensagem sobre o sábado virá sobre aqueles que não conhecem a verdade sobre a profecia, sobre os livros de espírito de profecia, e sobre algumas verdades sobre este dia. Então aqui, o sai dela, povo meu, vai acontecer para aqueles que estão nas igrejas mortas. Então, o povo de Deus, na sua igreja, na igreja adventista do sétimo dia, nos últimos dias, está sendo provado através do quê? Através da alimentação, a partir da diversão, a partir da abominações que acontecem dentro da igreja. Todos aqueles que negam as repreensões contidas nos testemunhos do livro de Espírito de Profecia serão riscados os seus nomes no livro da vida. Que Deus possa nos ajudar a entender que estamos a ver nos últimos dias da história da humanidade.
que podemos entender, afinal de contas, que este, ao terminar a sacudidura dentro da igreja adventista, aqueles que tiverem acesso à salvação receberão o selo de Deus nas suas testas. Em nome de Jesus, teu Filho, que morreu na cruz, suplicamos e agradecemos por esse tempo de hoje para sempre. Amém.